Você realmente conhece a história de Noé? Então venha comigo conhecer. Imagine um mundo onde a escuridão não se escondia nas sombras, mas caminhava livremente entre os homens. Onde a maldade era linguagem comum. Onde o que era puro era desprezado, e o que era violento, aplaudido. Este não é um conto de ficção. É o mundo real, o mundo antes do dilúvio. Uma era esquecida, enterrada nas camadas da história e soterrada pelas águas do julgamento. Se você pensa que a humanidade hoje está distante de Deus, saiba que já estivemos piores. Muito piores. Foi nesse tempo que viveu um homem chamado Noé. E a história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre animais, uma arca e uma grande chuva. É sobre fé em meio ao caos, coragem em meio ao escárnio, e uma promessa que atravessou milênios. Fique comigo até o final, porque esta história pode mudar a forma como você vê o mundo, e talvez até como você vive nele. E claro, se você ama essas histórias que tocam a alma, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta: quero andar com Deus como Noé andou. Agora, vamos ao começo. Nos dias de Noé, a terra era um lugar corrompido. Não corrompido como um simples erro de caminho, mas como um corpo tomado por uma doença incurável. A Bíblia diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Os pensamentos dos homens eram continuamente maus. Violência, perversão, injustiça, tudo havia tomado conta. Era como se Deus olhasse para o mundo e visse um espelho quebrado refletindo seu próprio projeto, deturpado. Ele se entristeceu profundamente. A criação, que antes era chamada de muito boa, agora era motivo de dor. Então o Senhor decidiu: bastava. Mas antes que o julgamento viesse, ele procurou entre os homens alguém. Um justo. Um coração que ainda batesse em sintonia com o Criador. E ele encontrou Noé. Noé era diferente. Não porque era perfeito, mas porque andava com Deus. Enquanto todos se deixavam levar pelas trevas, ele buscava a luz. Enquanto multidões riam da fé, Noé escolhia o silêncio da obediência. E foi a esse homem que Deus revelou um plano que parecia impossível. Constrói uma arca. Uma arca. Em terra seca. Em um lugar onde talvez nunca tivesse chovido assim antes. Sim. Uma arca enorme, feita de madeira de cipreste, com medidas exatas, andares, compartimentos, tudo detalhado como um projeto divino de salvação. Noé não respondeu com perguntas. Ele respondeu com marteladas. A cada batida do machado na madeira, a fé ganhava forma. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, ele trabalhou. Sob o sol escaldante. Debaixo de olhares de desprezo. Diante de zombarias que ecoavam pelo vilarejo. Olhem o velho maluco, construindo um navio no meio do nada. Eles riam, mas Noé continuava. Porque quando se ouve a voz de Deus, o riso do mundo se torna apenas um eco distante. A arca começou a tomar forma. Imensa. Majestosa. Como uma estrutura que parecia não pertencer àquele tempo. Mas o tempo dela chegaria. E então, o dia chegou. Deus disse: entra na arca, tu e toda a tua casa. Mas algo ainda mais impressionante aconteceu. Animais começaram a se mover. De todos os tipos. De dois em dois, marchavam com propósito, guiados por algo invisível, como se a natureza inteira reconhecesse que algo grandioso estava por vir. Leões e ovelhas. Serpentes e pássaros. Bestas e aves. Um desfile de salvação orquestrado pelo Criador. O povo assistia, sem acreditar. Noé entrou com sua esposa, seus filhos e noras. As portas da arca estavam abertas. Talvez ainda houvesse tempo. Talvez alguém, ao ver os sinais, escolhesse se arrepender. Mas ninguém veio. E então, algo que nenhum martelo poderia fechar. Deus mesmo fechou a porta. E logo, o céu mudou de tom. As nuvens se juntaram como exércitos. O trovão rugiu como um aviso. E a primeira gota caiu. Depois outra. E mais outra. Então, o céu se rompeu. Águas jorraram dos céus. Fontes explodiram da terra. Era como se o planeta estivesse chorando por dentro e gritando por fora. O dilúvio havia começado. O que parecia loucura, agora era salvação. E o que parecia sabedoria do mundo, agora era silêncio, afogado nas águas do juízo. A arca, construída com fé, começou a flutuar. E com ela, um novo começo. Essa é apenas a primeira parte da jornada de Noé. Ainda temos muito para revelar: o caos do dilúvio, a longa espera, a promessa do arco-íris
e a redenção de uma nova era. Se essa história está te tocando, comenta aqui: a fé de Noé vive em mim. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem. E não se esquece, se inscreve, ativa o sino e deixa aquele like sagrado. Imagine estar trancado dentro de uma gigantesca arca de madeira e, do lado de fora, o mundo inteiro desabando. O som das gotas se transformando em chuva. Da chuva se tornando torrente. Da torrente se tornando destruição. Não era apenas uma tempestade. Era o próprio céu rasgado, e a terra abrindo suas entranhas. As águas subiam, engolindo colinas, varrendo casas, dissolvendo tudo que antes parecia firme. E lá dentro da arca, silêncio. Não o silêncio do abandono, mas o silêncio da fé. Noé não gritava. Não exigia explicações. Não implorava por saídas. Ele esperava. Esperava no escuro, no barulho, no balanço violento do mar. Esperava confiando em quem mandou construir a arca. Você consegue imaginar isso? Meses inteiros sem ver o chão. Sem saber quando terminaria. Apenas flutuando, no meio do nada. Talvez você esteja passando por algo assim hoje. Uma fase onde tudo desmorona, onde você está à deriva. Parece que Deus está em silêncio. Mas lembre-se, o mesmo Deus que fechou a porta da arca, estava cuidando dela por fora. Porque às vezes, Deus te coloca numa arca, não para te isolar, mas para te proteger do que você nem vê. A cada dia de dilúvio, uma memória do passado era apagada. A cada metro de água, Deus limpava a terra da corrupção que havia consumido os homens. A arca não era apenas um abrigo. Era um ventre, um útero espiritual, onde uma nova humanidade estava sendo formada. Noé não era apenas um sobrevivente. Ele era o guardião de um recomeço. Mas pense comigo, como foi viver ali dentro? Animais de todos os tipos. O barulho constante da água contra as paredes. A escuridão. O cheiro. A espera. A ansiedade. Não havia janelas para ver o horizonte. Apenas uma abertura no alto, voltada para o céu. Porque em tempos de aflição, Deus nos ensina a olhar para cima, não para os lados. E então, depois de 40 dias e 40 noites de chuva sem parar, finalmente, o céu cessou. O rugido das águas deu lugar a um silêncio estranho. Não era o fim. Era o meio do caminho. A Bíblia diz que as águas prevaleceram por 150 dias. Foram meses de espera, oração, silêncio e paciência. Noé não abriu a arca antes da hora. Não tentou forçar a saída. Ele confiava no tempo de Deus. Quantas vezes nós queremos abrir a porta antes do tempo certo? Sair do processo antes de estar prontos? Mas Noé sabia, a porta que Deus fecha, só Ele pode abrir. E então, no tempo certo, Deus lembrou-se de Noé. Não porque havia esquecido, mas porque era chegada a hora do novo começar. Um vento soprou. As águas começaram a recuar. Montanhas voltaram a aparecer. O mundo, antes afogado, começava a respirar. Noé solta um corvo, mas ele não retorna. Depois, uma pomba. Ela volta, sem achar onde pousar. Dias depois, ele envia a mesma pomba, e ela retorna com um ramo de oliveira no bico. Aquele pequeno galho era um grito de esperança. A vida voltava a florescer. A terra não era mais o túmulo dos ímpios, mas o jardim do recomeço. Você consegue sentir isso? Depois do caos, renascimento. Deus então diz a Noé: sai da arca. Era o momento que ele esperou por tanto tempo. E ao sair, a primeira coisa que fez não foi construir casas, plantar comida ou organizar os animais. Foi levantar um altar. Noé adorou. Antes de qualquer coisa, ele honrou ao Deus que salvou sua vida. Isso nos ensina algo profundo. Gratidão é o fundamento de qualquer novo começo. Se Deus já te tirou de algum dilúvio, então talvez hoje seja o momento de construir um altar com suas palavras, com seu louvor, com sua vida. Ali, diante daquele altar, Deus fez uma promessa. Ele olhou para o céu e desenhou o primeiro arco-íris. Um símbolo eterno. Um lembrete para toda geração: nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio. E ali começou uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Mas não acabou aí. Deus deu a Noé e sua família uma missão: multipliquem-se e encham a terra. A mesma ordem que havia dado a Adão. Um novo Gênesis. Uma nova chance. E a pergunta que fica é: se você estivesse no lugar de Noé, o que faria? Você teria fé suficiente para construir a arca quando tudo parecer loucura? Você teria paciência para esperar no silêncio enquanto o mundo se desfaz?
Você adoraria antes de pedir qualquer coisa? Se essa história está te fazendo refletir, comenta aqui embaixo. Quero ser como Noé, fiel até o fim. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos capítulos dessa jornada bíblica épica. A terra estava silenciosa. Sem cidades. Sem torres. Sem mercados. Sem multidões. O mundo havia sido lavado. E o que restava era solo molhado, esperança e um altar. Noé havia saído da arca com um coração grato. A primeira coisa que fez foi oferecer um sacrifício a Deus. O cheiro subiu aos céus como um perfume agradável. E ali, diante daquele gesto, Deus falou: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Foi um momento sagrado. Um novo pacto nascia. E como selo dessa aliança, Deus colocou no céu um arco. Não um arco de guerra, mas um arco de paz. O arco-íris. Um lembrete eterno entre céu e terra. A cada geração, quando o céu chovesse, haveria um lembrete visual da promessa divina. Mas esse novo começo não seria fácil. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: Multipliquem-se. Encham a terra. Era como se voltássemos ao Éden, um novo Adão com uma nova missão. Mas havia algo diferente agora. A criação estava marcada. As cicatrizes do passado ainda pulsavam. O mundo havia sobrevivido ao julgamento, mas o coração do homem ainda era o mesmo. Mesmo diante da renovação, a natureza humana não havia mudado completamente. E Deus sabia disso. Por isso, estabeleceu regras. Pela primeira vez, uma estrutura moral mais clara foi dada: respeito à vida, respeito ao sangue, punição para o assassinato, um esboço do que mais tarde seria a lei. A humanidade ganhava não só uma segunda chance, mas também um lembrete de responsabilidade. Noé se tornou agricultor. Plantou vinhedos. O trabalho da terra voltou a ser parte do cotidiano, assim como havia sido com Adão. Mas o que vem a seguir surpreende muita gente. Noé, o justo, o homem que construiu a arca, que obedeceu em tudo, que foi salvo pelo próprio Deus, cometeu um erro. Sim, a Bíblia é real. Ela não esconde as falhas dos grandes homens. Noé colheu uvas, fez vinho, e se embriagou. Deitou-se em sua tenda, e ficou nu. Foi uma cena vergonhosa. Um momento de fraqueza humana. Uma quebra no herói. E ali, mais uma vez, a reação de seus filhos revelou o estado do coração humano. Cã, um dos filhos, viu a nudez do pai e saiu para zombar. Para expor. Sem respeito. Sem temor. Mas Sem e Jafé, os outros filhos, agiram com honra. Caminharam de costas, cobriram o pai sem olhar. Com reverência. Com amor. E quando Noé soube o que havia acontecido, proferiu palavras que marcariam as nações futuras. Cã foi amaldiçoado por sua irreverência, ou, mais precisamente, seu filho Canaã, enquanto Sem e Jafé foram abençoados. Essa parte da história pode parecer desconfortável, mas ela ensina algo poderoso. Até os gigantes da fé falham. E mesmo depois de grandes vitórias, ainda somos vulneráveis. Noé havia enfrentado o mundo, a zombaria, a tempestade, mas caiu em um momento de fraqueza pessoal. E isso nos mostra que a luta espiritual não acaba depois da vitória. Às vezes, os maiores perigos vêm depois do dilúvio. É fácil confiar em Deus quando tudo está desmoronando. Mas será que conseguimos continuar fiéis quando tudo parece estar bem? Esse momento na história de Noé nos lembra que precisamos de vigilância constante. Que a nova terra exigia também um novo coração. E talvez essa seja a grande lição do pós-dilúvio. A salvação pode vir de fora, mas a transformação precisa vir de dentro. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, 950 anos de vida. E morreu como um homem marcado por Deus, mas também marcado pela humanidade. Seu legado não foi apagado por seus erros. Pelo contrário, ele nos mostra que Deus escolhe homens reais, com falhas reais, para missões divinas. E você? O que tem feito com as segundas chances que Deus te dá? Se essa reflexão está tocando seu coração, comenta aqui: Senhor, transforma meu coração no novo mundo. E claro, se ainda não fez isso, se inscreve no canal agora, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando de uma nova chance. No próximo capítulo, vamos explorar o que aconteceu com os descendentes de Noé, como a humanidade começou a se multiplicar, e como o orgulho levou os homens a tentar alcançar o céu, literalmente. Você vai conhecer o elo entre Noé e a Torre de Babel. Um episódio chocante e cheio de lições profundas.
Não perca! O mundo recomeçou com apenas uma família. De um pequeno grupo dentro da arca, a humanidade floresceu novamente. Sem e seus descendentes, Cã e os seus, Jafé e os seus, cada linha traçava o futuro dos povos, dos reinos e das civilizações que conhecemos hoje. A Bíblia registra em Gênesis 10 o que é chamado de Tabela das Nações. Ali, somos apresentados aos filhos e netos de Noé, nomes que mais tarde se tornariam cidades, impérios, etnias. Não eram apenas pessoas. Eram sementes. Gomer, Madai, Assur, Canaã, Misraim, Javã, Nimrod, nomes que ecoariam na história por séculos. Mas havia algo estranho nesse novo começo. Algo inquietante. A humanidade estava novamente se espalhando, mas o coração ainda carregava o mesmo veneno do Éden, o orgulho. Ao invés de obedecer à ordem divina, encham a terra, os homens decidiram parar. Ficar juntos. Construir algo que unisse todos, não sob liderança de Deus, mas sob sua própria glória. Eles encontraram um vale na região de Sinear, um lugar fértil, plano, com materiais abundantes. E ali, com tijolos queimados e betume, começaram a erguer algo inédito, uma torre. Mas não era apenas uma construção. Era um símbolo. Uma tentativa de alcançar os céus. Um monumento ao ego humano. Façamos para nós um nome, disseram eles, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Você percebe o contraste. Deus queria dispersão. Eles queriam centralização. Deus queria multiplicação. Eles queriam controle. A Torre de Babel não era apenas uma estrutura física. Era a materialização do homem tentando substituir Deus. Tomar o trono. Redefinir o céu. Era como se a humanidade dissesse: não precisamos mais de arcas, de promessas, de alianças. Nós mesmos somos nossos salvadores. E isso, Deus não poderia ignorar. O texto diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Como um pai que vê o filho pequeno tentando dirigir o carro, Deus observa, não com medo, mas com tristeza. Ele diz: se, como um só povo com uma só linguagem, eles começaram a fazer isso, nada do que intentarem lhe será impossível. Mas não era um elogio. Era uma constatação de que a rebelião havia voltado a florescer, cedo demais. E então, Deus agiu. Mas não com fogo. Nem com água. Ele confundiu as línguas. Simples assim. De repente, um grupo não entendia mais o outro. As palavras saíam desconexas. Os pedidos se tornavam confusão. As ordens, incompreensíveis. Um pedreiro pedia tijolos e recebia madeira. Um mestre gritava por ferramentas e recebia olhares perdidos. O caos reinou. O orgulho desmoronou. A construção parou. E os homens, forçados pela própria limitação, se dispersaram. A torre ficou para trás, inacabada. Um monumento à tolice humana. E aquele lugar foi chamado Babel, que significa confusão. A partir dali, as línguas se multiplicaram, os povos se espalharam, e o plano original de Deus seguiu adiante, mesmo sem a cooperação total do homem. Mas o mais impactante é que o espírito de Babel ainda vive. Sempre que buscamos glória própria. Sempre que tentamos viver sem Deus. Sempre que erguemos nossos próprios reinos, torres e nomes. A torre pode ter desmoronado, mas o orgulho ainda tenta escalar o céu. E aqui há uma conexão espiritual profunda. A história de Noé não termina no dilúvio. Ela se prolonga até aqui, até Babel. Porque mesmo com uma segunda chance, a humanidade voltou ao mesmo erro. Mas Deus não desistiu. Mesmo diante de Babel, ele começou um novo plano. Entre os descendentes de Sem, um nome se destacaria mais à frente: Abrão. Um homem a quem Deus chamaria para ser pai de uma nação santa. Um novo caminho para redimir o mundo. Mas essa já é outra história. Por enquanto, o que aprendemos com Babel é claro. Podemos construir o que quisermos. Podemos juntar as forças mais brilhantes. Usar a melhor tecnologia. Ter os melhores planos. Mas se o alicerce não for Deus, tudo desmorona. É por isso que Jesus, mais tarde, falaria sobre construir sobre a rocha. Babel foi feita com tijolos queimados. Mas o reino de Deus é feito com corações quebrantados. E a pergunta que fica é: onde você tem construído sua vida? Está tentando alcançar o céu com suas obras? Ou está recebendo o céu que já veio até você? Se essa história está mexendo com você, comenta aqui: quero construir no alicerce de Deus. E, se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal.
Essas histórias são sagradas e precisam ser espalhadas. O like e o comentário ajudam muito. E mais, mostram que você está participando ativamente dessa jornada bíblica. O tempo passou. As gerações se multiplicaram, os nomes mudaram, os impérios surgiram, mas a história de Noé nunca desapareceu. Ela se tornou uma lembrança eterna de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre oferece uma arca. Noé não foi perfeito. Ele falhou. Se embriagou. Reagiu com dureza. Era humano. Como eu. Como você. Mas Deus o escolheu, não por causa de sua perfeição, mas por causa da sua fé. A Bíblia diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas o que o definiu mesmo foi que ele andava com Deus. Noé viveu num mundo corrupto, violento, caótico. Um mundo onde o certo parecia errado e o errado, normal. Um mundo onde Deus era zombado, e a fé, esquecida. E ainda assim, ele acreditou. Acreditou quando Deus falou que viria um dilúvio, mesmo sem nunca ter chovido antes. Acreditou quando começou a construir uma arca, e todos riram dele. Acreditou enquanto esperava, por 120 anos. A fé de Noé foi silenciosa, mas inabalável. E por isso, Deus o salvou. A ele, sua esposa, seus filhos, suas noras, e uma parte da criação. Mas aqui está o mistério mais profundo de todos. A história de Noé não é só sobre o passado. Ela é um sinal profético do futuro. Jesus, muitos séculos depois, falou algo impressionante. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você percebe o peso dessas palavras? Jesus comparou o tempo do fim ao tempo de Noé. Gente vivendo como se nada fosse acontecer. Casando, comendo, bebendo, construindo, indiferentes ao espiritual. Alheios à eternidade. Até que a porta da arca se fecha. E quando isso acontecer, será tarde demais. É por isso que a história de Noé ainda fala. Grita. Ecoa. Ela nos chama para despertar. Para olhar para cima. Para sair do comum e entrar na presença de Deus. A arca representa Cristo. A única salvação verdadeira. Ela foi feita de madeira. Assim como a cruz. Ela foi selada por Deus. Assim como a salvação é um selo eterno. Ela suportou a tempestade. Assim como Jesus suportou a ira divina em nosso lugar. E ela teve uma única porta. Assim como há um único caminho para a vida eterna. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você entende? O dilúvio foi real. Mas o juízo final também será. A arca foi real. Mas Cristo é muito mais. E hoje, você tem uma escolha. Continuar vivendo como se tudo fosse eterno, ou entrar na arca da graça antes que a porta se feche. A história de Noé não é um conto infantil. Não é apenas uma curiosidade bíblica. Ela é um alerta espiritual para todos nós. Você pode estar vivendo num mundo caótico, cercado de violência, distrações, ideologias. Mas ainda assim, é possível andar com Deus. Noé andou. Você pode ter enfrentado zombarias, rejeição, dúvidas. Mas ainda assim, é possível obedecer. Noé obedeceu. Você pode não entender o plano completo. Pode sentir que não é digno. Pode até achar que falhou demais. Mas ainda assim, é possível ser alcançado pela graça. Noé não era perfeito, mas foi achado justo pela fé. E esse é o convite de hoje. Você não precisa construir uma arca. Ela já foi construída. Na cruz. Com sangue. Com amor. Você só precisa entrar. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários agora. Eu escolho entrar na arca. Deixe também seu like se você quer que essa mensagem alcance outras almas. E inscreva-se no canal Crônicas Sagradas para não perder nenhuma dessas histórias que estão transformando vidas. Se você chegou até aqui, saiba, você foi chamado. Isso não é coincidência. No próximo vídeo, vamos explorar outra figura sagrada. Outro herói da fé. Alguém que também ouviu o chamado de Deus e saiu de sua terra para cumprir um propósito eterno. Abraão, o pai da fé. Mas por hoje, que a história de Noé te inspire a construir com fé, mesmo quando ninguém entende. A esperar, mesmo quando parece demorar. E a confiar, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nos vemos na próxima Crônica Sagrada.